Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que começaram ali os depoimentos no STF, né? A segunda rodada ali dos depoimentos sobre o suposto golpe. E o general Freire Gomes foi no depoimento de ontem, ele teve depondo ontem, e aí deu uma versão, né, contrapondo o primeiro depoimento lá da PF. Ou seja, ele deu um depoimento na PF e no STF ontem deu um outro depoimento. Tanto é que o Moraes deu uma enquadrada nele. Bom, você vai ver isso e muito mais no vídeo de hoje. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Olha, a gente tem falado aqui bastante a respeito do Supremo Tribunal Federal, esse julgamento, não é, da suposta tentativa de golpe de Estado, e ontem o ministro Alexandre de Moraes disse que não permitiria que a defesa do ex-ministro da Justiça transformasse em circo o depoimento de testemunhas de acusação no caso da tentativa de golpe de Estado em 2022. O advogado Elmar Novak fez reiteradas perguntas ao ex-comandante do Exército Freire Gomes sobre a chamada minuta do golpe, que teria sido apresentada por Jair Bolsonaro em reuniões com comandantes das Forças Armadas. Ele queria saber do militar se o documento que, segundo a Procuradoria-Geral da República, foi encontrado na casa de Torres durante as investigações, era o mesmo exposto pelo ex-presidente. Moraes, bastante irritado, declarou o seguinte, abre aspas, "O senhor já fez a mesma pergunta 4 vezes e a testemunha foi muito clara. Eu não vou permitir que a vossa senhoria faça circo no meu tribunal. Não dá para tentar induzir a testemunha", fecha aspas, declarou aí Alexandre de Moraes. A defesa de Torres buscava desvincular o ex-ministro da elaboração do decreto que estabeleceria a ruptura institucional por meio de estado de sítio ou ainda pela garantia da lei e da ordem. Minutos antes, no entanto, Moraes já havia reprimido Frei Gomes, que amenizou a versão do seu depoimento à Polícia Federal sobre a adesão do comandante da Marinha, Almir Garnier, à tentativa de golpe. O almirante é um dos réus do grupo. Moraes ainda afirmou o seguinte, abre aspas, "A testemunha não pode omitir o que sabe. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Não pode, perante o STF, falar que não lembra. Solicito que antes de responder, pense bem." Fecha aspas. É um judiciário bastante ativista, a gente sabe. Mas a gente também tem um juiz que é bastante incisivo nas perguntas. Borgo. Bom, que foi transformado em circo, não há dúvida, né? O Supremo Tribunal Federal, e aqui eu atribuo ao Supremo, porque se os demais ministros estão concordando com isso, é óbvio que todos têm sua parcela de responsabilidade. Que foi transformado num circo, não há dúvida. E é onde os palhaços somos nós, né? Essa foi a contribuição desse colegiado para a democracia brasileira, para a justiça brasileira. Óbvio que tem mais palhaços nesse jogo, né? Porque ontem foi um show de horrores, ô João Vitor. Primeiro, ao proibir a transmissão, a gravação desses depoimentos, há uma mácula ali, há um prejuízo muito grande à liberdade de expressão, aos direitos constitucionais de informação, da publicidade dos atos, né, processuais, porque o processo é público. É um dos processos, se não o que tenha mais interesse da população em acompanhar o que está acontecendo. Agora, por que o ministro Alexandre de Moraes e o Zanin, né, o advogado do Lula, porque é um absurdo, só de ter o Zanin presidindo a primeira turma, advogado do Lula, dando retaguarda, dando guarida ao Alexandre de Moraes, já seria o maior dos absurdos num tribunal de exceção. Mas quando se proíbe a imprensa de filmar, é proibir o povo de ver o circo, a palhaçada que estão fazendo, né, sendo feita no Supremo Tribunal Federal. Por que eles proíbem o povo? Para que o povo não veja ali as testemunhas. Por exemplo, o Freire Gomes, o ex-comandante do Exército do Bolsonaro. Ele falou na audiência, ele negou que tenha dado voz de prisão para o Bolsonaro, que foi o que saiu na imprensa, que ele teria dado voz de prisão quando o presidente mostrou a minuta do golpe. Mentira. É mentira. Fake news. E aí, como é que fica? Ele também negou que conhecia o Felipe Martins, que teria recebido a tal minuta. Aliás, ele nega até a questão de minuta de golpe. O que ele fala aqui, abre aspas,
em relação ao documento apresentado, que seria um documento ali indicando uma possibilidade de estado de sítio. Estado de sítio é constitucional, ponto. E lembrando que o estado de sítio, para ser decretado, tem que passar pelo Conselho da República, pela Câmara, Senado, enfim, não é o presidente que decreta, tá? Então, se o presidente cogita, porque a Dilma já fez isso. A Dilma, no passado, ela já mandou, tá na internet, é só pesquisar. A Dilma já acionou as Forças Armadas sobre a possibilidade de intervenção através do estado de sítio, ponto. E lá não teve problema. Agora, aqui, o que o general Freire Gomes, o que ele fala em seu depoimento? Ele fala assim, em relação ao que eles chamam de minuta do golpe, que não existe, né? Por sinal, até agora não apareceu essa minuta do golpe. Por isso, só por isso já seria tudo nulo. Porque essa mentirada toda, sabe? Essa história, essa cafagestagem toda está com base em cima de um documento que não existe. E ainda que existisse nos autos, porque se não está nos autos, não está no mundo, né? Então, como não existe nos autos, no processo, não está no mundo. E ainda que existisse, seria uma possibilidade de decretação de estado de sítio que é constitucional e que teria ainda que passar por o conselho e tal. Mas olha o que o Freire Gomes fala em seu depoimento. Abre aspas. Um apanhado de considerandos com base na Constituição, com aspectos jurídicos, por isso não nos chamou atenção. É isso que o Freire Gomes falou ontem. Agora, por que o Alexandre de Moraes e o Zanin querem bloquear o acesso da população? Porque a hora que vê uma situação dessa, aonde a denúncia está ancorada pelo ex-sócio, né, do Gilmar Mendes, né, o Procurador-Geral da República, quando o Procurador-Geral ele faz uma denúncia em cima de uma minuta de golpe, que não é minuta de golpe, seria, se fosse o caso, a decretação de estado de sítio, que para ser aprovado teria que passar pelo Congresso. Que, na verdade, o próprio Freire Gomes diz que eram documentos com base na Constituição, mas que sequer ele deu valor para isso. Se isso aí é transmitido, sabe, até aquelas pessoas mais lesadas emocionalmente enfim, com maior dificuldade de intelecto, até essas pessoas iriam olhar e falar assim, poxa, peraí, realmente isso é um circo. Isso é uma palhaçada, e o palhaço somos nós, né? O que Alexandre de Moraes está fazendo é transformar o judiciário, a OAB, né? Proibindo o advogado de filmar o seu cliente. Isso é chamar a advocacia de palhaços, né? É o que o Alexandre de Moraes faz, com a anuência do Beto Simonetti, do presidente da OAB, que destrói a advocacia brasileira e a ordem dos advogados. Enfim, negou veementemente. O Freire Gomes ontem ele negou veementemente que Bolsonaro tenha pressionado a fazer uma operação de GLO, garantia da lei da ordem, que seria a possibilidade do estado de sítio, foi negado. Quer dizer, é nisso que eles estão se amparando, ao ponto, né? Porque aí o Alexandre de Moraes, ele dá chilique, né? A hora que ele não consegue ameaçar, o Mauro Cid borrou a bota lá, né? Depois da 9ª colaboração, ele não aguentou. Não sei, será que tem alguma coisinha pessoal do Mauro Cid que jogaram aí pra... Será que alguma coisa contribuiu, hein, Mauro Cid? Conta pra nós aí, será que alguma coisa que ninguém poderia saber? Teve alguma coisinha a mais? Ou você só ficou com medinho do Alexandre de Moraes porque ele ameaçou te prender? Imagina, um coronel do Exército Brasileiro com medinho, né? Agora, como o Freire Gomes provavelmente ou não mentiu no seu depoimento na Polícia Federal, ou o Alexandre de Moraes não teve peito, não foi macho para fazer com o general Freire Gomes o que ele fez com o Mauro Cid, talvez o Alexandre de Moraes falou, bom, Mauro Cid, a gente tem alguma coisinha, não sei, né? Foi lá e deu um pontapé, o Cid acabou recuando. Com o Freire Gomes ele não conseguiu. Aí ontem, durante o circo, né? O Alexandre de Moraes, vendo que o Freire Gomes não reconhecia a minuta, não reconhecia golpe, não teve voz de prisão, não reconhecia Felipe Martins, aí o Alexandre de Moraes deu piti. Aí ficou bravinho, mimizento, ameaçando, prender, lá você... Quer dizer, aqui ele ficou macho. Lá atrás foi um cordeirinho, uma oncinha pintadinha e tal, mas ontem ficou macho. Falou que ia prender o Freire Gomes. Prender por quê? Falso testemunho? Quer dizer, o Alexandre de Moraes, se não tem, se não falam o que ele quer, ele ameaça. Por quê? Porque ele é vítima, ele é testemunha, ele é promotor, ele é juiz, enfim, é uma palhaçada, isso é uma palhaçada. Só que essa palhaçada, na política, nós chamamos de golpe. Golpe.
Golpe é o que foi dado, que está sendo dado por Alexandre de Moraes. Bom, no depoimento de ontem, o general Freire Gomes acabou se contradizendo ou omitindo o depoimento, ou seja, falando uma versão diferente do depoimento que ele deu na Polícia Federal. Né? Começaram os depoimentos do suposto golpe no STF, né? Uma segunda etapa aí, e ontem foi a vez do Freire Gomes, o general Freire Gomes. E meio que ele desmontou toda a narrativa que estava montada de acordo com os depoimentos que foram dados na Polícia Federal. E o próprio Freire Gomes disse ontem no STF, em frente ao senhor Alexandre de Moraes, de que não deu voz de prisão para o Bolsonaro, de que o Bolsonaro não estava querendo golpe nenhum e que foi discutido foi justamente dispositivos que estavam na Constituição, dispositivos previstos na Constituição, né? Questão de GLO, questão de estado de sítio, enfim. Foram estes itens, né, estes dispositivos que foram discutidos na tal reunião que houve entre os comandantes ali das forças. Então, o Freire Gomes acaba dizendo aí para o Alexandre de Moraes que não houve pedido de prisão de Bolsonaro, que ele deu ordem de prisão para o Bolsonaro, e muito menos que o Bolsonaro estava querendo golpe de Estado. E ele também negou, dizendo que não há uma minuta de golpe, né? Que há um amontoado ali de recortes de dispositivos constitucionais. E aí, meu amigo, aí o Alexandre de Moraes ficou meio valente com ele, ficou bravo, deu uma enquadrada nele, porque há uma divergência aí nos dois depoimentos, né? No depoimento da Polícia Federal diz uma coisa e no depoimento de ontem no STF ele disse uma outra coisa, né? Tanto é que o Alexandre de Moraes diz que ou ele está mentindo lá no STF ou mentiu para a Polícia Federal, né? E aí me parece que o Freire Gomes também retrucou o Alexandre de Moraes, dizendo que ele tem, sei lá, 50 anos de exército e que não mentiria. O fato é que o caldo né, ficou bastante quente, digamos assim, no STF ontem. É uma pena que ninguém pôde ver nada que foi transmitido, né, porque o Alexandre de Moraes proibiu e que a imprensa, enfim, e qualquer um pudesse ver o que estava sendo dito, né, nessa oitiva aí, no questionamento, nesse depoimento do Freire Gomes. Ninguém pôde ver, ninguém gravou nada, e o que foi vazado, né, de conversas, né, do que foi dito dentro né, dessa oitiva, desse depoimento, me parece que foi justamente pessoas que estavam presentes, né, até mesmo membros da turma lá que estavam questionando, os amigos ali do Alexandre de Moraes, me parece que tinham fontes, ou têm fontes de jornalistas, e transmitiram isso aí, enfim, passaram para frente aí para os jornalistas o que estava ocorrendo ali, né? Então foi dessa forma que as coisas vieram à tona, que vazou aí esse pequeno desentendimento do Alexandre de Moraes com Freire Gomes ontem no depoimento
do general. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve.